Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1 ao 6. Versículo o quê? Do versículo 1 até o 6. Nós vamos ler o capítulo... quase capítulo. Vamos lá? Amém? A palavra de Deus fala bem assim. Quinta carta à igreja em Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Amém? Antes de nós iniciarmos realmente a palavra, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Vocês já tiveram alguma experiência? Já tiveram alguma experiência de algo que parecia ser bom por fora, mas que na verdade não estava bom por dentro? Você já teve uma experiência dessa? Você comprou um lanche, um exemplo bem claro, né? Você comprou um lanche bonito por fora. Só que quando você deu aquela mordida, o gosto não é a mesma coisa do que é a vista daquele lanche. Você já teve uma experiência dessa? Polcana, tinha maçã, polcana, a maçã bem vermelhinha por fora, por dentro, quando você morde, podre. Aquelas maçãs verdes bonitas, eu comprei só por curiosidade, porque é caro, né? É. Cara do céu, mas que maçã ruim. Não condiz, né? Não condiz com aquilo que é por fora. É bonita, mas E um produto, vocês já compraram algum produto que por fora parecia belo, mas quando você começou a usar, você viu, nossa, não é tudo aquilo? Já? Maquiagens, né? Sim. Principalmente, né? Com certeza. Uhum. E alguma situação? Você já presenciou alguma situação? Já Não? existem pessoas que colocaram expectativa, tipo, nossa, olha que pessoa, tipo, o pregador tal. Aham. Você botou uma expectativa tão alta. Aham. E quando o cara foi falar com o pregador, daí o cara falou, tipo, ah, beleza, depois a gente fala. Tipo, ele tava colocando, tipo, nossa, é o cara mais top do mundo. Eu vi a cena e fiquei, tipo, nossa. Aí quando a pessoa foi chegar perto dele, não era aquilo que ele imaginou que seria, né? Tipo, certo, achou que o cara ia ser mó gente boa e tal, chegou e eu tipo, Sabe esses exemplos que vocês deram hoje aqui? A maçã parecia muito bonita por fora, era muito bonita por fora, mas quando você deu aquela mordida, por dentro dela ela estava podre. Ou aquela polcã que nós, por fora, aquela polcã desse tamanho. Mas quando você abre por dentro, realmente é uma coisinha desse tamanho assim, seco ainda, né? Não gosto nenhum. Pior ainda quando você compra, gasta dinheiro com isso, quando você vai pegar tudo ruim, né? Essa conversa inicial, isso que vocês compartilharam agora, ilustra bem a situação que essa igreja em Sardes estava vivendo. A igreja em Sardes, irmãos, é a quinta igreja das cartas do Apocalipse. Então nós já estamos a 2 igrejas para nós terminarmos a nossa série sobre o Apocalipse. Sardes, irmãos, não era qualquer cidade daquele tempo bíblico. Sardes era uma cidade com uma reputação de glória, de força e de história rica. Sabe o que mais tinha em Sardes, irmão Roberval? Sabe o que mais tinha em Sardes, Nath? Sabe o que mais tinha em Sardes, Gabriel? Ouro. Era o que mais tinha em Sardes, era ouro. Na cidade passava um rio e nesse rio tinha ouro ali. Então aquela cidade ela não precisava de dinheiro, porque aquela cidade era muito rica. Existiam muitos comerciantes judeus ali naquela época em que eles comercializavam muitas coisas, entre elas roupas, joias e tinta para tingir os tecidos. Então aquela cidade era uma cidade que não necessitava de dinheiro, pois era uma cidade rica.
Então é uma cidade que tinha uma aparência muito boa, aquela reputação de glória, aquela reputação de força, de uma história que é rica. A igreja que estava lá também tinha essa fama de ser uma igreja rica, de ser uma igreja de glória, de ser uma igreja que não dependia de valor monetário nenhum, porque os irmãos que ali estavam conseguiam sustentar aquela igreja e muito bem. Você imagina uma igreja, irmão Abel, que só tinha empresário, só tem empresário, e empresário bem sucedido. Você acha que aquela igreja vai passar necessidade? Não vai. Tudo que a igreja precisa, os irmãos vão lá e pum, ofertam daquela forma ricamente ofertante. Se precisava trocar uma lâmpada, tome, pode comprar 5 de uma vez. Se precisava comprar cadeira, comprava aquelas cadeiras almofadadas que você sentava ali, você até chegava a dormir de tão confortável que ela era. A igreja não passava necessidade. Era a igreja muito bonita aos olhos. Essa igreja, então, ela tinha essa fama. Aos olhos de todas as pessoas que olhavam, imagina só, você ter dinheiro suficiente para erguer uma catedral linda e maravilhosa. Então, quem passa por fora, olha aquela catedral erguida, aquela igreja linda, suntuosa, acha que aquela igreja é uma igreja viva. E aquela igreja, aos olhos lindos, é uma igreja cheia de movimento, era uma igreja cheia de eventos, era uma igreja que podia fazer qualquer coisa, porque ela tinha como se sustentar. Cheia de atividades, ela tinha um nome a zelar. No entanto, o que Jesus falou dela foi exatamente a mesma atitude, a mesma surpresa que nós temos ao morder uma maçã podre. Bonito por fora, mas por dentro podre. E nós vimos o último encontro que nós tivemos, que Jesus é aquele que esquadrinha o nosso coração. E aqui, ele sonda os corações e conhece a nossa verdadeira condição. Irmãos, foi chocante, foi direto aquilo que Jesus falou para a igreja em Sardes. Você tem nome de que vive, você tem a aparência de que está vivo, mas na verdade você está morto. Vocês viram a imagenzinha que eu coloquei lá no nosso grupo para compartilhar? Metade era uma mulher bonita e a outra metade ela estava morta. Se você não percebeu, agora depois pega lá, dá uma olhada. É exatamente isso. Tem uma aparência de estar vivo, mas por dentro está morto. Nessa noite então nós vamos mergulhar nessa mensagem que Jesus deu à igreja de Sardes. Não para apontar os dedos para a nossa comunidade ou o que a igreja está vivendo atualmente, mas para permitir que o Espírito Santo examine os nossos próprios corações, examine a nossa própria vida e examine a nossa comunidade de fé onde nós vivemos hoje. Será que nós corremos o risco de ter apenas uma aparência de vida espiritual? Será que nós corremos o risco de apenas mostrar exteriormente que nós vivemos uma vida espiritual? Então é isso que nós vamos ver aqui nessa noite. Nós lemos então no capítulo 3, versículo 1 de Apocalipse ali, ao anjo da igreja em Sardes escreve: Isto diz aqueles que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. O remetente da carta, Jesus, ele apresenta de uma forma poderosa. Olha quem é o remetente. Quem aqui já escreveu carta? Escreveu mesmo. Eu acho que só... Eu peguei um restinho final assim na carta. Porque eu acho que foi até o quê? Até 97, 98 tinha cartas? Depois disso parece que meio que foi caindo, né, de uso, né? Para você escrever uma carta, você tinha que colocar o nome do remetente e do destinatário, né? O destinatário nós vimos aqui que é a igreja em Sardes. E quem era o remetente? Mas olha só, ele não falou, Jesus escreve à igreja de Sardes. Olha só, olha o remetente que ele mesmo falou. Olha o nome que o próprio Jesus deu a ele mesmo. Olha bem, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu não sei se vocês sabem, mas biblicamente o número 7 é o número da perfeição. 7 dias Deus criou os céus e a terra, fez toda a criação em 7 dias. Então o número 7 ele tem uma ideia de ser perfeito. Então quando Jesus fala bem assim, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus
E as 7 estrelas, ele está dando a ele mesmo um nome perfeito, um sentimento perfeito. Então assim, o que significa então os 7 Espíritos de Deus? Esta expressão, que também aparece em Isaías capítulo 11, versículo 2, representa a plenitude do Espírito Santo. Jesus, ele tem o poder de dar a verdadeira vida espiritual. Ele é a fonte de todo avivamento. Eu quero que vocês abram ali Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Vamos lá. O Espírito de sabedoria e entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. Conselho e fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Conhecimento e temor do Senhor. Vocês viram? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, os frutos do Espírito Santo, o temor. Então, quando Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ele se apresenta, olha, eu sou o único que pode te dar a verdadeira vida espiritual. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Tá bom. Então, ele é a fonte de todo avivamento. E ele começa se apresentando dessa forma. Segundo, as 7 estrelas. Como vimos nas cartas anteriores, as estrelas são os anjos ou os mensageiros ou os líderes das igrejas da Ásia. Então, quando Jesus fala assim, ao anjo da igreja que está em, ele está falando, ou a estrela que está em, fala do mensageiro, fala do líder, da liderança daquela igreja. E quando Jesus fala, aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas, ele está falando que Jesus tem os líderes, os anjos daquela igreja em suas mãos. Ou seja, que Jesus, ele está demonstrando o seu cuidado, porque aqueles líderes, aquelas igrejas estavam nas mãos do Senhor. Então, ele estava demonstrando, além do seu cuidado, a autoridade que Jesus tinha sobre aquelas igrejas, a autoridade que Jesus tinha sobre aqueles líderes, a soberania sobre a liderança daquela igreja. Então, veja bem, hoje nós temos um termo, dar carteirada. Né? Jesus não precisou dar carteirada, porque todos conheciam Jesus. Né? Quando nós precisamos dar carteirada, é porque a gente quer demonstrar uma autoridade que nós não temos. Aqui, Jesus não deu uma carteirada. Jesus falou, olha, eu tenho os 7 espíritos em minhas mãos. Eu tenho os 7 espíritos, eu tenho esse cuidado, eu tenho essa autoridade, eu tenho essa soberania sobre eles, sobre as igrejas. E qual foi então o problema ali que nós vimos em Sardes? A reputação que aquela igreja tinha versus a realidade que aquela igreja vivia. O que é reputação? Nós vimos semana passada, mas eu quero que vocês relembrem. O que é reputação? Semana passada não, na semana retrasada, desculpa. É a fama. Reputação, qual que é a tua fama? Tua fama é boa ou tua fama é ruim? Já foi ruim. Já foi ruim? Mas agora ela é boa. Graças a Deus. Deus é da velha criatura. Eu mergulhei de novo. Eu vou embora. Né? A reputação é exatamente aquilo que as pessoas olham em você e vê, poxa, o irmão Abel é uma pessoa de boa índole, ele tem uma boa reputação, porém, não é só o que eu enxergo dele, mas sim o que as outras pessoas também falam sobre ele. Né? Eu espero ter uma boa reputação, onde você for, se você escutar falar alguma coisa de mim, eu espero que seja bem. Estamos lutando para que isso seja, né, realidade em nossas vidas, né? Pelo menos como bons cristãos, né? Então, qual era o contexto histórico ali de Sardes? Sardes, ela vivia do seu passado glorioso. No passado havia sido a capital do rico reino de Lídia. E incrível que pareça, as ruínas de Sardes, dessa cidade de Sardes, são ruínas que estão muito bem preservadas. Depois lá no nosso grupo eu vou compartilhar com vocês um vídeo do Rodrigo Silva,
que eles acharam a escavação lá, e vocês vão ver que, cara, muito bonito mesmo. Você vê a diferença de Sardes para outras cidades escavadas, é uma diferença muito grande de qualidade de construção, tudo muito bonito. Eles tinham uma sinagoga lá, enorme de uma sinagoga. Então eles eram uma cidade realmente considerada uma fortaleza inexpugnável, ou seja, uma fortaleza que era intranspasável. Ela tinha uns muros muito altos, onde era difícil, dificultava a conquista daquela cidade. No entanto, por excesso de confiança, irmãos, ou por falta de vigilância, ela foi conquistada 2 vezes e de forma surpreendente. Por falta de confiança, falta de vigilância. Aquela igreja que vivia lá em Sardes, ela parecia espelhar aquele estilo de vida que eles viviam. Vocês estão conseguindo acompanhar? Aquela igreja então que estava em Sardes, ela vivia da reputação daquela cidade. Mas ela estava espiritualmente complacente e espiritualmente vulnerável. Quando Jesus fala assim, olha, eu conheço as tuas obras, Jesus reconhece que havia atividade naquele lugar. Talvez tivesse uma liturgia bonita, programas muito bonitos, eventos muito bem feitos, muito bem produzidos, mas as obras que existiam naquela igreja eram obras imperfeitas, eram obras incompletas diante de Deus. Por isso que nós lemos ali no versículo 2, né? Mas o que faltava ali então para a igreja de Sardes? Faltava o principal. Qual que era o principal que faltava ali para aquela igreja? A vida e o poder do Espírito de Deus. O que faltava ali então? Amém. Eram obras feitas na força da carne. Eram obras feitas, sabe, Kainan? Na força da habilidade. Eram obras que eram feitas na força do, olha, eu conheço, eu sei como fazer. Eu não dependo de Deus para fazer nada. Eu não dependo do Espírito Santo, porque eu já sei como faz. Eu já sei como fazer. Então, aquela igreja vivia literalmente de obras na força da carne para manter a aparência. Por isso que Jesus falou assim, olha, vocês têm nomes de que vivem, mas na realidade, na verdade, vocês estão mortos. Esse é o diagnóstico que Jesus dá a essa igreja. E olha, irmãos, é o diagnóstico mais duro de todas as 7 igrejas do Apocalipse. Era uma igreja de fachada. Era uma igreja que vivia só de imagem. Por fora parecia um exemplo de sucesso, por dentro era um cemitério espiritual. A morte espiritual é caracterizada pela ausência do relacionamento genuíno com Deus. Sabe como você vê se você está morto espiritual ou não? Quando você não consegue mais se relacionar com Deus. Quando você não tem mais vontade de se relacionar com Deus. Quando você não tem mais vontade de pegar a Bíblia e ler a palavra de Deus. Quando você não tem mais vontade de buscar ao Senhor em oração. Quando você não tem mais vontade de ir para a igreja, então significa que o seu relacionamento espiritual com Deus está morto. Falta de arrependimento e uma vida que não produz frutos para a glória de Cristo. O que é, irmãos, uma vida que produz frutos para a glória de Cristo? É isso aí. De que maneiras então um cristão ou uma igreja hoje pode ter nome de que vive, mas está morto? De que maneira vocês acham que um cristão hoje pode ter a imagem de que está vivo, mas na verdade está morto? É a mesma história que eu falei há um tempo atrás sobre criar fogo estranho. O fogo não é de Deus. Nós estamos à força tentando criar fogo. Um fogo que não existe. Irmãos, eu falo para vocês, nós somos pentecostais, eu acredito no batismo do Espírito Santo, eu acredito no falar em línguas e eu creio que você também acredita de certa forma dessa mesma maneira. Porém, irmãos, eu não consigo sair falando em línguas do nada. Porque assim, tem que ter uma ação, você tem que estar ali na presença de Deus de uma maneira tão sobrenatural, tão forte, que você fala em línguas, mas assim, viu? Ora aí agora em línguas. Quem aqui consegue fazer isso? É difícil, é complicado. Às vezes, irmãos, você pode forçar o falar em línguas para que as outras pessoas achem que você está forte espiritualmente.
mas na verdade lá dentro. Então a obra viva, ela produz frutos, e a obra morta não produz. Amém? E qual é o chamado urgente que Jesus faz à ação, irmãos? Nós lemos lá no capítulo 3, versículo 2 ao 3. Se você conseguir acompanhar comigo, ou se você quiser só escutar, a palavra de Deus falou bem assim: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás de modo nenhum a que hora virei sobre ti. Apocalipse capítulo 3, versículo 2 e 3 que nós lemos. Irmãos, Jesus em sua misericórdia não desistiu daquela igreja. Não desiste da igreja. Ele oferece um plano. E esse plano é um plano de 5 passos para a restauração. Primeiro, desperta. Ser vigilante. É para que você desperte. Se você está vivendo de uma fé de fachada, irmão, se você está vivendo de exterior, de uma imagem externa, desperta. É o primeiro passo para a restauração das nossas vidas. Se você está morto espiritualmente, o primeiro passo para que nós venhamos a nos restaurar, a ser restaurado, é despertar. O primeiro passo é acordar desse sono espiritual, reconhecer a verdadeira condição de perigo. A cidade de Sardes, ela caiu por falta de vigilância. Ela achou que ali ela estava segura naquilo que ela tinha e ela caiu. A igreja estava cometendo o mesmo erro que aquela cidade estava cometendo. Não estava sendo vigilante. Segundo, irmãos, consolida o resto que estava para morrer. Veja bem, consolidar o resto que estava para morrer. O que é consolidar o resto que estava para morrer? Ainda havia uma faísca de vida no meio daquelas pessoas. Ainda havia uma faísca de esperança. Coisas que estavam prestes a se apagar completamente. Talvez a memória do primeiro amor, algumas verdades da palavra que ainda eram lembradas. Jesus chama a fortalecer o pouco que restava antes que tudo aquilo viesse a morrer e fosse tarde demais. Irmãos, existem irmãos entre nós que ainda estão lutando contra a morte espiritual. Existem irmãos que às vezes estão aqui, do nosso lado, que estão lutando para não desistir de caminhar. Pessoas que estão lutando para se manter firmes. E nós temos que consolidar as pessoas, consolidar o resto que estava para morrer. Tentar resgatar, tentar fortalecer, tentar ir lá ajudar, oferecer a mão, oferecer o apoio. Consolidação, conversar, falar da palavra, dar o ombro muitas vezes para chorar. Porque, irmão, se nós esquecermos, se nós não consolidarmos uns aos outros, certamente nós iremos cair facilmente. Terceiro, lembra-te. Recordar o evangelho que receberam. Lembrar da pureza da fé, do ensino apostólico que eles receberam, da transformação inicial que eles experimentaram. A memória da graça de Deus é um poderoso antídoto contra a apatia espiritual. Lembra-te, irmãos, do primeiro amor que nós recebemos. Lembra-te das primeiras coisas que aconteciam conosco quando nós ouvimos a palavra de Deus. Além de lembrar, irmãos, nós temos que guardar. Não basta apenas lembrar, é preciso obedecer e praticar a palavra que um dia acolheram com alegria. Arrepender-se, a mudança de mente que leva a uma mudança de direção. Afastar-se da hipocrisia, da complacência e do pecado para voltar-se para Deus de todo o coração. A advertência de Jesus àquela cidade foi severa. Virei sobre ti como um ladrão. E esta não é uma referência à segunda vinda de Jesus Cristo para a recompensa, mas é para a vinda em juízo sobre aquela igreja específica, se ela não se arrependesse. Então a vinda seria inesperada e traria consequência séria. A vinda não seria para recompensa, mas para juízo. Qual foi então a promessa que Jesus fez para os vencedores? Versículo 4 ao 6 ali do Apocalipse, capítulo 3.
Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes era uma igreja em que ela era, a cidade de Sardes era uma cidade famosa por produzir tinta para tingir tecidos. E quando Jesus fala dessa forma, é muita inteligência. Quando ele fala assim, ele se aproxima da linguagem que eles tinham lá. Eles entendiam muito bem de tecidos. Eles entendiam muito bem, porque para um pano ficar totalmente branco, na maneira com que eles andavam e viviam lá, era muito difícil. E quem andava de roupa extremamente branco é porque realmente era uma pessoa muito importante. E ali fala também que de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Sabe por quê? Quando uma pessoa morria naquela cidade, o nome dela era apagado dos registros. Ou quando a pessoa fazia algum crime, o nome dela era apagado até do túmulo. Ela morria sem nem ter um nome lá no túmulo dela. E quando Jesus fala, é aquele que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Não é qualquer livro, não. É do livro da vida. E nós sabemos lá no finalzinho do Apocalipse, se você leu, você sabe que se o seu nome não for achado no livro da vida, você não entra no reino dos céus. E aqui, aqui a promessa de esperança para Jesus, de Jesus para aquela igreja, que mesmo sendo uma igreja moribunda, havia ali uma igreja doente, né? Havia ali uma igreja, um remanescente fiel, aquelas pessoas, um pequeno grupo que não se conformou com o estado das coisas e manteve a sua integridade. Hoje é muito fácil a gente se corromper. Você se corrompe e ninguém vê. Você pratica pecados e ninguém percebe, ninguém vê. Irmãos, bem sinceramente, você pecou hoje que ninguém percebeu, mas você pecou. E é algo assim muito raso que eu estou falando agora. É muito fácil da gente se corromper, mas existe um grupo pequeno que não se conformou com o estado das coisas e manteve a sua integridade. Mesmo ninguém vendo, obedecia. Mesmo seu líder não vendo, obedecia a palavra do Senhor. Mesmo seu pastor não vendo, obedecia a palavra do Senhor. Seguia conforme era ministrado. Sabe, não se dobrava aos erros. A eles e a todos que se arrependerem e vencerem, Jesus fez essas promessas gloriosas. Em uma cidade conhecida por sua indústria de lã e tingimento, a imagem de vestes limpas era uma imagem muito poderosa. Simbolizava pureza moral e espiritual, uma vida de santidade em meio a um ambiente de corrupção e comprometimento. Sabe o que é você viver uma vida compromissada com a palavra e a fé que nós professamos, irmãos? É que lá onde você trabalha não tem ninguém da tua igreja que não te conhece? É você ser exatamente a mesma pessoa que você é aqui no meio em que todos nós somos cristãos. Aqui no nosso meio, você não vai falar palavrão. Aqui em nosso meio, você não vai se corromper. Mas e lá no teu trabalho que ninguém sabe que você é cristão ou que ninguém é cristão? Não dá nada eu falar palavrão porque aqui todo mundo fala, então eu vou falar também. Não dá nada eu me corromper, porque todo mundo se corrompe, então eu vou me corromper também. Eles não sabem que eu sou da igreja. Sabe por que eu falo isso? Porque é facinho demais a gente se corromper no meio onde nós estamos. Será que eu consigo manter a minha mesma postura dentro da faculdade lá? Será que eu consigo manter a mesma postura dentro da escola? Sabe, irmãos, é sobre isso. É ser um remanescente fiel, onde o meio está corrompido, mas eu mantenho a minha firmeza e minha postura espiritual. Aí Jesus fala, comigo andarão de branco, a promessa de intimidade e comunhão com Cristo. As vestes brancas simbolizam pureza, justificação, ou seja, a justiça de Cristo que nos cobre, é a vitória. E não riscarei o seu nome do livro da vida. É uma garantia poderosa de segurança eterna da salvação para o verdadeiro crente. É você chegar diante de Deus e quando Ele abriu o grande livro lá do nome, do livro da vida, o teu nome está lá, escrito com tinta de ouro, que nunca se apaga. E Ele vai, além disso,
Olha que maravilhoso. Ele vai confessar você diante do Pai, diante de Deus. Se nós formos remanescentes fiéis, é uma promessa incrível que Jesus fez. Ele é o nosso advogado, ele vai nos reconhecer publicamente no céu. Imaginar aqui, irmãos, não é pecado. Imaginar não é heresia, mas eu imagino eu chegando assim diante de Jesus no céu, ele abrindo os braços, falando: olha aqui, ó, o Emerson está aqui. Talvez meu nome nem seja Emerson, porque ele vai dar um outro nome para nós, um nome novo. Talvez seja não, meu sobrenome é Augusto, então não tem como falar Augusto. Eu vou gostar. Sabe, é um novo nome, mas ele reconhecendo você assim publicamente é algo maravilhoso. É algo lindo, é algo celestial. Enquanto a igreja de Sardes se preocupava com aquela aparência externa, enquanto muitos ainda se preocupam com uma aparência externa, nós devemos nos preocupar com a reputação celestial, daquilo que Jesus vai pensar sobre nós. A mensagem então a Sardes, irmãos, para nós concluirmos a nossa mensagem de hoje, é um chamado de amor radical de Jesus. É um amor radical. Ele se recusa a nos deixar confortáveis em uma fé de aparência. Ele nos ama demais para nos deixar morrer espiritualmente enquanto mantemos uma reputação de crentes vivos. Ele se recusa a deixar você morrer espiritualmente enquanto nós vivemos uma reputação de crente vivo. Nós não devemos ter reputação de crente vivo. Nós temos que ser crentes vivos. Tem uma frase que eu sempre gosto de dizer, não sei quem falou, se você souber, você me fala depois. Mas é uma frase que diz bem assim: aquilo que você é, fala melhor e mais alto do que aquilo que você diz ser. Então não adianta a gente falar que somos crentes vivos, crentes fervorosos, mas as nossas atitudes fora dos olhos cristãos dizem totalmente ao contrário. Lembre, eu posso olhar vocês aqui, nós somos lindos e maravilhosos. Vocês são lindos e maravilhosos, é isso que eu estou falando para vocês. Não é? Então você é feio. Não é feio, você é lindo e maravilhoso. Você é lindo e maravilhoso. Porém, irmãos, os olhos de Deus veem aonde os meus olhos não veem. Os olhos de Deus veem aonde vocês não veem aquilo, as minhas atitudes. Então, é uma autoavaliação sincera. Como está a tua vida espiritual? Na aparência, na realidade que só Deus vê? Você está vivendo um nome ou de um relacionamento genuíno com Deus? Você está com necessidade de despertar realmente para viver uma vida verdadeira com Deus? Você ser vigilante? Qual que é a ação concreta que você vai tomar depois disso que nós ouvimos aqui essa noite? Essa exortação final de Jesus ecoa em nossos corações. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Jesus está falando para nós aqui essa noite. Quem tem ouvidos para ouvir, além de ouvir, pratique aquilo que o Espírito Santo falou à igreja. Amém?